amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar. Vamos prosseguir então com o capítulo 29 dessa obra aí, que é muito interessante, né? No início parecia muito aquela novela, aquele tom novelesco, né? Intrincado, mas tem muita coisa bacana, especialmente esse capítulo, por exemplo, me agradou imensamente, né? Porque ele tem algo assim de um teor científico, de algumas colocações, né? Muito bacanas. Mas vamos prosseguir então, para a gente poder ver a nossa tarefa. O roteiro de hoje, então, vai lá do 29 ao 31, né? Tem 32 ali que está de sobrando ali, mas são 3 capítulos que a gente vai abordar hoje. E aí, prosseguindo a história, né? Dentro daquilo que pode passar. Né? A gente vê lá que Júlio, a gente teve essa visão do Júlio lá na espiritualidade, lá no Lar da Bênção, não é isso? Onde ele estava sendo assistido, e algumas dificuldades com o Júlio, né? Consequência da situação das 2 encarnações seguidas, consecutivas, com aquelas questões de suicídio, né? Primeiro por questão de bebida corrosiva, né, que ele tomou, depois o suicídio por afogamento. E então isso aí são repercussões muito sérias para o espírito, no seu retorno à espiritualidade. No caso dele, ele, na última desencarnação dele, ele desencarnou como criança, como era uma criança quando desencarnou. E aí a misericórdia divina tem essa coisa assim fantástica de nos propiciar, no plano espiritual, essa recepção, um local, um lugar em que o espírito ainda, na sua condição, digamos, mais inferior, sem o desenvolvimento maior, ele retorna e mantém, digamos, aquela situação temporal dele aqui na Terra, ainda com aquele corpo, né, de criança. E então existem instituições na espiritualidade que lidam exatamente para cuidar de criança. Isso é uma maravilha, né? Uma coisa realmente fantástica. Mas mesmo assim, ainda assim, com todo o cuidado que era dado a ele, ele apresentava várias dificuldades, inclusive, né, de doenças, de processos assim que demandavam muita atenção. Aí Júlio, então, desaparecia pouco a pouco. Aí já começa o processo, veja bem, esse título desse capítulo é ante a reencarnação. Então, o que nós vamos tratar agora é da reencarnação de Júlio. A gente viu no último capítulo, já Zulmira recebendo na espiritualidade desdobrada, digamos, aquecendo, concordando, né, em recebê-lo para essa nova experiência aqui na Terra, já, digamos assim, como já falamos de outras vezes, o espírito desdobrado, né, ele tem uma condição de uma consciência mais ampla, mais precisa, na verdade, das suas necessidades, quanto da realidade espiritual. Não completamente, mas já é um vislumbre muito superior àquele que nós temos na vigília, enquanto em vigília. Então, o espírito de Zulmira, né, desdobrado, já havia, digamos, recebido aquela criança, o Júlio, que viria ser seu filhinho aqui na Terra. Muito bem, então Júlio desaparecia pouco a pouco. Como o Marcelo foi ainda há pouco, aquele processo, né, como se ele fosse se desfazendo e se integrando ao corpo da mãe, né? Pouco a pouco, na constituição orgânica de Zulmira, como se ela fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. A transfusão fluídica era ali evidente. Ou seja, o espírito, nesse desfazimento que está colocado aqui, e nessa integração ao perispírito da mãe, ou ao corpo da mãe,
é um processo, como ele fala ali, como fosse uma filtragem. É um processo que vai fazer decantar muitos fluidos pesados que esse espírito trazia em função dessas questões, desses comprometimentos passados. Essa relação mãe e filho, essa relação entre esses espíritos, no sentido assim, do filho ser aquele ente que faz o apelo e a mãe, aquele ente que dá a resposta a esse apelo, é um processo de doação também da mãe, de aceitação da mãe, daquele espírito, e isso vai facilitar, digamos, na filtragem desses fluidos pesados que afetam tanto ao Júlio. Esse é o processo da reencarnação. Nós viemos aqui também sendo preparados, até desde a formação do nosso corpo, do corpo físico, sendo preparados para termos as melhores oportunidades possíveis aqui no mundo carnal, para alcançarmos o êxito nas nossas resoluções, naquilo que a gente efetivamente veio fazer aqui, em termos dessas retratações, desse processo todo que a gente vai vivenciar na encarnação. Não é diferente quando acontece com ele. A gente faz uma pequena lembrança aqui, de um livro que nós estudamos, de Missionário da Luz, quando ele viu a reencarnação de Segismundo. A gente vai notar aqui que a reencarnação de Segismundo foi muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais, sem percalços, do que essa do Júlio. Mas vejamos bem, né? Júlio teve esse problema com a questão do suicídio. Vamos seguir, então. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Quando a gente desencarna, o que acontece com o nosso corpo? Ele é restituído à origem, da natureza, as substâncias que constituem o nosso corpo retornam à Terra. No caso, como nós falamos, desse desfazimento do perispírito, no processo de miniaturização do perispírito, que é uma coisa meio difícil da gente compreender, é um processo, digamos assim, como se fosse esse desfazimento desse corpo fluídico, como se ele estivesse se desfazendo, mas ao mesmo tempo, se reintegrando para formar um outro corpo. É interessante isso, Como é que é uma coisa, como se ele é um desfazimento para formar um corpo. E aqui não, quando a gente morre, a gente desfaz o corpo para volver à Terra e ele se dissipar, como se esse corpo fosse reintegrado à Terra, a Mãe Terra. Então, prosseguindo ali. A matriz geradora do santuário materno em busca da nova forma. O perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Vamos seguir, por favor. Quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno, e à maneira de um ímã vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne, que lhe será o vaso próximo de manifestação. É tudo uma questão também da necessidade e da vontade do espírito reencarnante. Toda essa questão da forma, que diz respeito à forma do físico, à condição que o nosso corpo físico vai ter, as deficiências ou as eficiências que ele vai apresentar, são todas decorrentes da condição desse espírito reencarnante. Tanto que essa questão dessa formação do nosso corpo, ele está muito relacionado com a questão toda das necessidades do espírito, reencarnante. Vamos prosseguir, por favor. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação. Na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem. Eu acho que aqui houve um erro ali. Na reencarnação, ali não é desencarnação, não, é reencarnação, que compõe a natureza. Apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação definitiva, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa. Quer dizer, no processo de desencarnação, o espírito está num caminho de libertação, vamos dizer, do aparelho físico. E no processo de reencarnação, que é difícil também, é um processo de aprisionamento do perispírito, em que o espírito vai ficando jungido ao aparelho carnal. Então é interessante essa colocação deles aqui. Vamos lá. Independente também das questões fisiológicas que ocorrem no processo da reencarnação, a
a gente observa aqui a intimidade que nasce da mãe em relação ao filho. Esse processo de receber dentro do seu aparelho biológico, do seu corpo físico, um outro ser, os mecanismos amorosos que isso não gera, independente de serem desafetos ou afetos do passado. Tanto é que na apresentação do Marcelo foi dito que esses laços amorosos, muitas vezes entre mãe e filho, são inexplicáveis. Então, olha esse processo íntimo que ocorre, é uma coisa muito profunda mesmo, algo muito além do que a gente consegue muitas vezes compreender e explicar. O Hilário, ele vem e faz uma pergunta lá, e a questão da hereditariedade? É interessante, né? Vamos ver isso aí. Aí Clarencio responde que a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Olha. Aí ele prossegue aqui. Filhos e pais, ainda mesmo quando cataloguem... É melhor você ler. Quer que eu leia? Eu leio. Tá difícil, tem que botar uma lente aqui. Filhos e pais, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre a afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Tá vendo? É muito relativo à questão da participação, da questão da hereditariedade, da condição genética que está sendo aportada ali, daquela mescla genética que os pais estão ofertando para o filho, transferindo para o filho. Isso tem seus limites, né? É o que ele está falando aqui. Muito mais em função do que nós, digamos, impomos à carne no processo da reencarnação. Prevalece muito mais. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira que alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico. A gente vai perceber nos capítulos seguintes que é exatamente isso que vai acontecer. Essa enfermidade que ele traz, que ele manifestava lá no plano físico, ela persiste aqui no corpo físico desse espírito que vai reencarnar, do Júlio. Vamos lá? Aí ele fala aqui, com relação, ele faz uma abordagem sobre doenças kármicas, que são aquelas que são congênicas, hereditárias, resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas passadas. Porque tem pessoas que nascem já com uma marca, às vezes com uma deficiência, com um processo que não permite que elas andem, que não permite que, sei lá, com um defeito num braço. Isso tudo tem uma relação com as vidas pretéritas, com questões assim que ficaram registradas no perispírito. São lesões, marcas que ficaram registradas no perispírito e que repercutem na formação do corpo físico, né, como doenças kármicas que estão colocadas ali. Vamos prosseguir. Doenças adquiridas, né, são aquelas provocadas por desequilíbrios tidos nesta vida atual. Então, quer dizer, aqui tem outras doenças, sei lá, imaginar uma cirrose hepática, outras doenças que podem ser repercussão de um processo de vício, etc. E predisposições, isso é interessante, físicas ou espirituais, né? Provenientes de um ou vários desequilíbrios de vidas passadas ou em tendências genéticas que, ante uma fragilidade na presente existência, se manifestam sob forma de doença. A predisposição é kármica, mas a doença é adquirida. Quer dizer, existe às vezes uma predisposição orgânica que pode, digamos, desencadear um processo de uma doença, né? Então são, digamos, como fosse deficiências, ou sei lá, como fosse uma porta, sei lá, uma possibilidade que já está assim, meio em potencial, e ela pode vir a ser desenvolvida, desencadeada em função de uma questão de ordem moral, de comportamento moral. Muitas vezes essas predisposições elas poderão ser, digamos, abafadas ou, digamos, eliminadas mediante certas transformações que o próprio espírito espontaneamente vai fazendo, vai impondo na sua vida. Então, essas questões, muitas vezes, elas podem estar sendo resolvidas de outra forma e evitar, digamos, que a doença necessariamente se instale.
que muitas vezes o processo da dor e da doença ainda é um processo de drenagem necessário, às vezes de vivência necessária, experiência necessária ao espírito, no sentido de fazer o seu resgate, fazer o seu ajuste, né? A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus... Você voltou, não? Ali, não. Acho que é aqui, ó. Filhos e pais, né? Você pode ler ali? Leio. Já foi esse? Não, esse de baixo? Ah, já foi, está voltando. Ué, tá voltando. Eu botei para frente. Vamos avançar mais um pouco. Já foi. Eu estou aqui, ó, para frente. Ainda bem que está repetido, vai embora. É que, infelizmente, meu arquivo ficou no meu computador, lá na prefeitura. Eu tive que editar aqui rapidamente. Há dois comportamentos que marcam negativamente o perispírito e que provocam as doenças kármicas. Olha, a consciência culpada, tanto pelo mal que fizemos a nós e aos outros, como pelo bem que deixamos de fazer, quando por egoísmo ou comodismo optamos por não o fazer. Pior, você está vendo? Não é só o mal que a gente faz, mas o bem que a gente deixou de fazer, não é? O tempo que foi mal utilizado, quantas vezes a gente usou mal o nosso tempo, né? E aí deixou de fazer tanta coisa. Pelo menos até conhecer o Espiritismo eu perdi muito tempo, com certeza, né? Agora ainda estou com muito tempo ocioso, mas eu ainda não estou sabendo administrar o suficiente para me ocupar. O desejo de continuar doente. Esta atitude vai marcar fortemente o perispírito, fazendo com que essa marca passe para outras vidas, onde o atual desprezo pela saúde será resgatado pelo desejo de a poder recuperar. Comenta, Marcelo. Comenta isso aí. Muitas vezes parece que para a gente é confortável essas situações desagradáveis, não é, Flávio? A gente muitas vezes alimenta aquilo que parece para a gente inicialmente que é o mais fácil. Então a gente acaba por se provocar situações em que a gente poderia reverter e ir à frente. A gente poderia se curar e a gente alimenta a doença. Como a gente alimenta os monstros que a gente cria dentro da gente, que o Marcelo falou, e que muitas vezes vão nos devorar. Então, muitas vezes, o que a gente precisa para modificar uma situação que parece complicada é a força, a vontade. A vontade é uma alavanca capaz de modificar qualquer situação. Então, tudo que a gente alimenta há de crescer dentro de nós. Se a gente alimenta a cura, se a gente alimenta a saúde, teremos a cura e teremos a saúde. Se a gente alimenta o vício, se a gente alimenta a doença e teremos o vício. É tudo uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Há imposições, sim, mas a gente é livre para escolher aquilo que a gente vai fazer dentro das situações em que as leis divinas vão nos colocar. Ele faz ali uma colocação, né? Aceitar a doença com uma resignação ativa. Olha como é que é isso, né? Não é uma resignação passiva, não é aceitar, fiquei doente e tal, sou um desvalido, e ficar naquele processo, quando na verdade a resignação ativa é uma compreensão daquela situação e uma aceitação em relação àquela questão da doença, e você lidar com a doença de uma forma, num esforço constante para superar ou amenizar as limitações que essa doença impõe muitas vezes, sejam físicas ou psíquicas. Eu fico admirado muitas vezes companheiros que sofrem do processo da cegueira, que é uma doença assim, quase que inimaginável, para quem já teve a chance, de ver, de desfrutar da visão, a perda da visão, acho que é uma coisa realmente muito triste, e de imaginar a pessoa naquela situação. E eu vejo tantas pessoas que têm esse problema, essa doença, e que lidam com a doença com muita dignidade, com muita aceitação, não é isso? Eu acho que, e às vezes, muitas vezes, com certeza, talvez, sejam mais felizes que muitos que têm realmente a capacidade da visão plenamente. Vamos lá. Nunca nos revoltemos, isso aí é básico para nós, que a revolta realmente é um desmerecimento total de todo o processo. Trabalhar em favor do próximo é, sem dúvida, um caminho. Jesus mesmo nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. E olha, a multidão de pecados nossa, a bagagem, a carga de pecados, deve ser muito grande ainda, Então a gente precisa realmente trabalhar nessa faixa aí, na faixa do bem. É o que vai propiciar um caminho melhor para nós. Vamos lá.
Então, Clarence fala também que durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente dela, influenciando a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do planejamento enfermiço do nosso irmão que regressa ao mundo. A partir de agora, vamos prosseguir, que a gente vai ver que ele vai relatar uma série de situações. Assim sendo, Júlio renascerá com deficiências de que ainda é portador. A gente viu que na espiritualidade ele estava doente, embora favorecido pelo material genético que acolherá dos pais nos limites da lei de herança para a constituição do novo avoltório. Um mês depois, Zulmira contrai perigosa amidalite. Olha só, amidalite fica onde? Olha a região da amidalite, não é? É a região do quê? De todo o processo que aconteceu com Júlio, né? Que ele engoliu, bebeu um veneno, né? Corrosivo, tal, que causou aquele problema, aquela lesão na região aqui da glote. Depois, né, o afogamento, que foi um processo também que afetou justamente também essa região. Então, ela já começa com uma amidalite assim que ninguém entende, e uma coisa séria, supurada, uma coisa complicada. Então, a enfermidade ameaça Zulmira na tarefa maternal, porque ela teria talvez que tomar alguns medicamentos que poderiam até comprometer, né, o processo da gestação, né? Então, Odila, que agora ela virou um anjo de guarda da nossa amiga, né? Antes ela estava arrumando uma encrenca danada, que agora ela já está pacificada e agora virou ali uma apoiadora. Induz Amaro a trazer um médico. Você vê, o Amaro não estava lá ainda essas coisas com a Zulmira, né? Então tem que ter um processo de indução. Aí vai lá, durante a gravidez de Zulmira, né? Não, ali não, né? Embaixo, desculpa. E Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa. Porque, vamos mais ou menos explicar, vamos ver a explicação de Clarence. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos da consciência. Você vê, um espírito comprometido, como que fica mais complicado, mais sacrificial o processo de gestação, que já é um processo difícil por si só, né? Já tem suas dificuldades por si só. E é muito complicado. Realmente, ser mãe, espero que seja bem adiado. Eu tenho umas 3 reencarnações ainda com o homem. Lá no futuro, lá na frente, a gente vai encarar isso aí. Vamos lá. Machista, né? Enxertia mental. Em cima, né? Enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Aí já começou com esse negócio da amidalite. Vamos ver. Hilário, você quer ler? Essa do Hilário já foi. Nós tínhamos visto, né? Vamos lá, então. Prossegue, por favor. Se a criança é dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, mas no processo de Júlio, observamos 2 almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. São 2 espíritos comprometidos, né? São 2 espíritos com grandes compromissos aí. Vamos ver. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Está vendo? Não é só a questão daquela questão placentária, né, que está ali alimentando o feto, não é só isso. A coisa vai muito além, né, nessa questão dessa troca, dessa simbiose que há entre mãe e filho, na questão da troca fluídica, da troca de sensações e desse pretérito, né, que é uma questão que vai estar... É todo um processo de tentar resolver, tentar dissipar essa questão dessa névoa, né, que o mal trouxe, dessas questões, desse envolvimento todo, com essas questões complicadas, conflituosas, para que a coisa se apazigue, para que se encontre a paz. No desenvolvimento da gravidez,
Na medida que o embrião vai se estruturando, conforme o molde energético dado pelas matrizes perispirituais da entidade reencarnante, vão se intensificando as trocas fluídicas ou energéticas entre o perispírito da mãe e o espírito reencarnante. Observa-se uma intensa sintonia vibratória com grande intercâmbio de campos energéticos. Sucede que estas vibrações permutadas podem ser doentes, espiritualmente falando, ou sadias. A gente vê que tem o processo eu acompanhei, pelo menos, bem de perto, né? Aí, quando minha filha, digamos assim, a gestação da minha filha. E foi uma gestação, graças a Deus, muito tranquila, muito serena, a gente não teve, assim, nenhum percalço, nenhuma dificuldade. Mas uma coisa que depois a gente vê aqui na obra, que fala, né? Quando o espírito reencarnante, ele é mulher, né? Ou é feminino, e muitas vezes ele guarda em relação ao pai algum nível de relacionamento, às vezes, do passado, o pai tem, durante a gravidez, não digo depois não, mas durante a gravidez, ele tem uma questão de uma ternura, ele fica meio meloso, né? O pai vira aquele doce, aquela coisa assim, né, no trato com o filhinho enquanto está na barriga da mãe, né? E isso aconteceu muito comigo, né? Quando a Rita mentiu, falou para mim que ela não estava grávida, mas ele deixou o exame em cima da mesa para eu ver. Quando eu peguei o exame e olhei, meu Deus do céu, aí que eu vi que ela estava grávida mesmo, foi realmente eu me ajoelhei no chão, não vou nem falar o que aconteceu depois. Vamos lá. Não é mole. Tipos de vibrações permutadas. As vivências das encarnações anteriores, registradas nos arquivos energéticos do espírito. Quer dizer, tem vivências, todos nós, ainda mais uma ligação tão forte, né, entre mãe e filho, são ali dois corpos em um só, né? Então, as experiências de sofrimentos ainda não resolvidos psicologicamente, são conflitos, esses conflitos que existem e que a coisa está acontecendo para resolver, é um processo. Os ressentimentos mantidos são concentrações de força a irradiar sobre a estrutura psicofísica materna. Então, a mãe sofre essas repercussões. E se tem ressentimento, né, em questões aí, isso também vai repercutir de alguma forma, trazendo incômodo. Pode ler, por favor. Se letra menorzinha não dá para mim, não. Espera aí. Esse já foi, não é já? Esse já foi, já. Tá, vamos lá. Já foi. Tem coisa repetida aí. É que eu tinha eliminado isso tudo. Já foi. Vou passar. Vamos lá. É bom que é menos slide para projetar, a gente já está no 30. Esse não. Essa ali está pequena até para você? Tá. Mentira. Mas eu acho que eu consigo, vamos lá. Vamos lá. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos de mais rematada extravagância. É aquele negócio, eu quero um doce de jaca, né? Aquelas coisas que acontecem, né? Ou quero um folhado, eu tenho que me virar no folhado, não é esse, não é de creme, se chega folhado, não é esse, é o outro, aí tem que ir lá comprar o de creme, que eu comprei de doce de leite, é complicado, né? Isso aconteceu também, vamos lá. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Então, essas extravagâncias, essa coisa aí, é em função desse processo, é um processo meio de quem comanda e quem obedece. É um processo assim meio de hipnose, é um processo realmente que envolve esse psiquismo, né, dessa atuação da entidade reencarnante e todo o processo que está se colocando. Vamos lá. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento então, orgânico. É por isso que mais para frente é melhor, que já vai estar resolvida essa questão aí, a reencarnação como mulher vai ficar lá para... daqui a uns 100 anos, quem sabe. Vamos lá. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Então é um processo de dissipação, não é? Que vai favorecer ao espírito reencarnante. E, na verdade, a mãe vai pagar o pato é triste, né? Mas vai pagar esse preço.
por amor, não é? Porque realmente o processo de gerar um filho é um processo de amor, é todo um processo que envolve realmente doação, envolve abnegação, envolve realmente um desejo realmente muito forte e que a gente está disposto a pagar o preço que for, né? É um grande serviço à divindade, às mulheres que se prestam à maternidade, de trazer novamente seres para se reintegrarem, para se reaverem com as leis divinas. É um serviço muito nobre, muito belo. E as leis divinas se encarregam de juntar isso tudo, o que é uma tarefa que, brincadeira, não dá para a gente entender, né? É quase que incompreensível como é que isso tudo se encaixa, esse encaixe perfeito que acontece, né? Vamos lá. O pequeno, de conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Findou esse? Não. Peraí, continua? Vamos voltar um pouquinho. E foi rápido até demais, né? Vamos falar um pouquinho. A mulher, às vezes, ela tem um problema de vômito, não tem? Não é? Por que será que ela vomita? É mais ou menos em relação a esse processo aí, desses fluidos, como nós falamos, né? A própria gestação, tem um trecho até da obra que fala que é como se fosse um alambique. O alambique é um aparelho, né, que se serve à purificação, à filtragem. Então, é um processo de eliminação desses fluidos. E esses fluidos, muitas vezes, que sobrecarregam, que acontece até com a Zumira também, que foi contado, que a gente não, nesses slides a gente não chegou a falar, é o problema dos vômitos, né? E o vômito que ela estava, o processo que ela estava até prestes a trazer um comprometimento, até a própria gestação, porque você faz aquele movimento e tal, e aquilo vai, digamos, pode trazer alguma repercussão, alguma dificuldade no processo até da gestação. Então, o que é o vômito? O que são esses vômitos? São, muitas vezes, influência também desses fluidos. E o problema do vômito, ele é também sério, porque existe uma vitamina chamada B12, que ela é absorvida na mucosa estomacal, dentro do estômago. E se você, a própria constituição física do feto também, né, ele vai se dar em função também da sua alimentação que você vai fazer. Se você está botando tudo para fora, como estava acontecendo com a Zumira, era um processo também que podia trazer um complicador. Foi complicada a reencarnação desse irmãozinho, foi muito complicada. A gente vai ver já nos capítulos seguintes que ele já chega doente, ele começa já pequenininho, já com um processo, uma doença séria. Ele vai apresentar difteria, né? Ele crupe, ele pega uma bactéria, que ele já fica pela vulnerabilidade, veja que a gente falou ali, daquelas questões de predisposições. É uma predisposição kármica que ele tem, que ele trouxe, e ele desenvolve, ainda pequeno, sem defesa, sem condições, mas ele já desenvolve, digamos, ele contrai essa bactéria. Naquela época, era mais difícil esse tratamento, na época, meados do século passado, né? Não era tão simples tratar essa doença, era realmente mais difícil. Hoje talvez tenha mais recursos, até de repente, não sei se tem vacina para isso, não sei se tem essas vacinas que tem aí, se já inibem, evitam esse tipo de problema, né? Oi, pois não? Pode falar. Quem quer falar? Fala, filho. Pode estar relacionado, mas na abordagem de Clarencio, quando ele dá a explicação, ele se reporta a esse excesso, às vezes, esses fluidos mais pesados, que levam ela, que não são fluidos assim, digamos assim, que não trazem conforto, entende? Pode ser que algumas reencarnações de espíritos em uma condição melhor, a mulher até não sinta até um outro nível, um relaxamento, ela se sinta numa condição muito melhor. No caso dela, era um processo que não é apenas com relação a quem está reencarnando, mas é um processo que envolve os dois. Ali envolve realmente os dois. E é um processo necessário que aconteça. A espiritualidade entendeu realmente que ela teria de ser a mãe,
porque ela na reencarnação, né, naquela encarnação, ela negligenciou com uma criança e acabou acontecendo o seu falecimento por afogamento naquela praia. Então é algo que realmente ela tinha já um laço, um compromisso com essa criança que precisaria ser resgatada. Ela tinha que vir como mãe realmente para que o amor que cobre a multidão de pecados, ele pudesse se manifestar, pudesse estar presente. Eu acho que realmente eu acho que isso deve, essa dificuldade eu acho que ela acontece. Eu acredito que sim, porque nós vivemos aqui enquanto encarnados no esquecimento do passado, e no véu assim dessas questões passadas, elas estão, digamos, né, a gente não tem essa visão completa. Então ela, talvez com um processo reativo, né, em função dessas impressões do passado, ela pudesse estar reagindo dessa forma, meio inconscientemente, vamos dizer, num processo de uma rejeição inconsciente, né? A gente vê, tem outras situações a considerar, mas eu acho que seria posterior, aí não caberia falar. Haveria também assim, ela estaria expulsando esses fluidos, ela estaria, assim, expulsando mesmo do seu corpo esses fluidos, por estarem tão pesados, através desse vômito? Seria alguma coisa desse tipo? É nesse nível. De repente o fluido estava sobrecarregando ali, e ela então espelha aquele... Expelindo isso. Tem uma pergunta também interessante no capítulo 29, que eu gostaria de falar sobre isso, né, que ele faz a pergunta sobre os animais. Se para os animais essa questão de reencarnar, desencarnar, acontece assim com os animais. Também acontece, com eles também é assim. É um processo de encarne, né, desencarne e o reencarne futuramente. Eles vão reencarnar num processo de experimentação que eles precisam vivenciar até alcançar os níveis de consciência, os níveis em que ele vai ganhar, vai se conscientizando. E aí, nos níveis em que ele vai adquirindo mais consciência, ele vai chegar a um ponto que nós não sabemos, que o Livro dos Espíritos mesmo não dá essa orientação, não dá essa pista como vai ser, né? Em que ele vai ser, digamos, ganhar a fase hominal, que ele sai da fase animal e adentra a fase hominal e vai fazer a sua evolução também no plano espiritual e em situações que a gente desconhece. Tem algumas colocações até na Revista Espírita, que vê que Kardec botou na Revista Espírita isso, que fala sobre algumas casas que ficam no planeta Júpiter, né? Em Júpiter tem um processo lá em que esses animais que estão num processo de transformar na fase hominal, aparecem lá numa forma zoantropomorfa, né? É uma mistura de animal com homem. Aí você vê que na mitologia você tem algumas misturas de homem com animal, né? Eu não sei como é que é o nome daquele que Capricórnio, né? Capricórnio, é isso? É Capricórnio? Minotauro, Capricórnio, Centauro, né? Centauro, que tem essa forma, né? Então, esse livro fala sobre isso com espíritos que cuidam digamos, desses... É quase que um princípio espiritual. Os animais que estão nesse meio termo, eles são cuidados justamente nesse nível lá no planeta Júpiter, que é um planeta evolutivamente superior à Terra, né? Bem, eu não sei se a gente teria mais alguma coisa para a gente conversar. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, que gostaria de propor? Essa questão do menino, o capítulo 31, eu acho que eu cometi uma falha aqui, que eu não fiz os slides, eu apaguei os slides aqui na edição rápida aqui, eu acabei mexendo no 31. Mas o 31 vem falar justamente sobre essa situação do reencarnante, do Júlio, assim que ele reencarna, né? E nesses meses iniciais aí de vida na Terra. E o que se coloca lá é um processo em que quem vai cuidar dele na casa não, tem um médico, que é tão, essa obra tem tanto personagem que você fica até meio perdido, né? Mas tem um momento, nesse capítulo 31, que vem falar de Antonina,
né, num processo de Antonina de cuidar da filha dela, Isabela. Então a Isabela está doente também, com um processo assim, aparentemente uma pneumonia, que o médico diagnosticou, e aí aquele que é o enfermeiro, é o Mário Silva, né? O Mário Silva, então, ele vai aplicar um antibiótico, uma penicilina, né? Penicilina, na menina, e aí, quando se encontra com a Antonina, que ele não conhecia a Antonina, ele vai lá por solicitação de um médico, para poder fazer essa aplicação, e quando ele chega lá, ele reconhece a Antonina, assim, acho que ele conhece ela de algum lugar. E a Antonina, na verdade, é aquela personagem que é quem mesmo, Antonina? Quem sabe quem é a Antonina? A Antonina é a Lola. Lola, né? E Barbuda. A Lola meia piriguete, né? Lá do passado, lá, né? Tem a Lola e tem a outra, né? Que é a Lina, né? Lina também, outra piriguetezinha. Essa é pior, é mais complicado, né? Então, são os personagens que trouxeram essa confusão toda. Que não vai culpar a mulher, né? Mas elas são personagens centrais dessa confusão, desse imbróglio aí do passado, que demandou todo esse processo da intervenção da espiritualidade para acertar essa questão. Olha como é que o negócio, né? Às vezes a coisa fica tão complicada, tão intrincada, que demanda uma intervenção. E a gente vê que tudo começou numa prece, né? O início dessa situação toda foi aquela prece refratada, não é? Que aquela menina... Qual o nome dela? Aquela personagemzinha, a menina que... A Evelina. Evelina. A Evelina que fez aquela prece pedindo a intervenção e acabou chegando lá nos ouvidos de Clarence, o que foi solicitado. Então, todo um processo em que o que acontece? As situações fazem com que, a lei faz com que isso tudo se junte de novo, né? É a lei cósmica operando. Então, essa aproximação do Mário Silva indo à casa de Antonina, não foi à toa, esse reconhecimento, né, que ele tem, poxa, ela lembra dela de algum lugar, e quando ele está lá, a Antonina, o que ela faz? Era o dia do Evangelho no lar dela, e ela convida ele para participar. Você quer ter a bondade de compartilhar com a gente, né? E a lição que cai é exatamente a lição do perdão, né? Exatamente a lição do perdão que cai ali naquele momento. E nas reflexões, tudo que ela fala, toca muito ao Mário Silva, né? Ele fica muito tocado com aquele discurso, com tudo aquilo que se desdobrou naquele momento do Evangelho no Lar. Aí a gente volta a colocar, né, a importância do Evangelho no Lar, né? As casas que praticam o Evangelho no Lar, que tem essa prática semanal, que é um tempo tão pequeno, mas que promove todo um processo de apoio, de amparo, de assistência ao lar, né? É como que a nossa casa ela tivesse, não vou dizer que a gente esteja isento, ninguém está isento de perspectivas assim que possam suceder, né, de trazer problemas. Ninguém vive fora dos problemas, todos nós temos problemas, mas você tem uma sensação de amparo, uma sensação de auxílio, e quando você precisa fazer e recorrer ao plano espiritual, o auxílio é quase que imediato. É uma coisa assim absurda, né? As constatações que a gente tem nos momentos em que a gente está precisado mesmo de um apoio, e a gente faz a nossa prece e a resposta é muito rápida, né? Então a gente precisa se valer disso. Mas a lei vai reaproximando, a gente já começa a perceber nesse 31 que a lei está reaproximando esses personagens para assim, solucionarem seus problemas, solucionarem suas questões, enfim, superarem todo esse conflito do passado, que em nada ajuda, em nada constrói, e que precisa ser enfrentado, mas, digamos assim, de alguma forma, revivido, como não é possível revivê-lo na vigília, mas está sendo revivido lá no plano espiritual desdobrado. Você vê que essas personagens estão se encontrando lá no plano espiritual, e as coisas, com o amparo da espiritualidade, vão sendo aí, de uma forma ou outra, trabalhadas, a coisa vai sendo sanada, vai sendo, né, resolvida. A gente vê Odila, que antes era um espírito perseguidor, ela caiu em si, né, e ela já está agora apoiando, está quebrando, né, está resolvendo uma opção de coisa, está ajudando muito mais do que complicando as coisas. Exatamente. A gente observa nessa obra, com muita clareza, o poder de transformação que o amor traz na vida da gente. O exemplo da Odila é um exemplo assim muito
contundente a respeito de tudo isso, porque aquela que estava ali, obsidiando um lar, ela se torna o anjo protetor. E aí que as coisas começam a andar. Porque tanto é que a espiritualidade vai primeiramente resolver a situação dela para que as coisas comecem a fluir. Ou seja, vamos mostrar a Odila o novo, o caminho do amor, o caminho do perdão. Será difícil, mas é a partir dali que as coisas começam a se solucionar, que as coisas começam a se dissolver. Então, muitas vezes a gente está vivenciando uma situação dessa nas nossas vidas e a gente não presta atenção. Então, é bom a gente sempre estar atento às mensagens que vêm a todo tempo nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente está atraindo para a gente uma situação difícil porque a gente não consegue perdoar uma situação do passado. Então, a gente vai ali criando como se fosse uma teia e vai atraindo aquelas confusões, aqueles conflitos. E quando a gente se dispõe um pouquinho a perdoar e a amar, aquelas coisas começam a se dissolver, a nossa vida começa a andar, a gente começa a enxergar outras perspectivas, a gente começa a olhar de um outro ponto de vista, de um ângulo mais alto, aquela situação que aparentemente era dificultosa, era difícil e era insolúvel, mas na verdade para tudo na nossa vida há uma solução. As obras do André Luiz vêm nos mostrar a realidade do nosso cotidiano, refletidas através da visão do Espiritismo. O Kardec traz ali a compilação espírita e o André Luiz vai mostrar como que isso tudo funciona na sua vida. É impressionante, porque a gente vê toda uma questão teórica que agora se desvela, Exato. mostrando assim, casos assim, que são casos comuns, casos que estão assim inseridos na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, mostrando para a gente que isso realmente é verdade, tudo que está colocado aqui. Isso tudo é verdadeiro, é real, é isso mesmo que acontece. E se a gente for fazer uma análise sincera, né? Sincera, eu aprendi, enfim, o que é sincera. Sinceridade, sincera, essa palavra vem, sabe de quê? No teatro grego, né? Os personagens botavam uma espécie de uma máscara de cera, mas ficavam com a cara toda branca, botaram aquela... E eles, quando se apresentavam, enquanto estavam representando, eles estavam ali com aquela máscara. Quando eles terminavam a apresentação, eles tiravam, então naquele momento que eles se falavam, eles estavam falando sincera, né? Então, sincero, tem a ver com isso, com essa questão que veio lá, remonta lá ao teatro grego. Né? Interessante. Sem máscara, sincero, de forma sincera. Então, a gente, com sinceridade, né, se a gente for fazer uma análise, refletir em certos acontecimentos da nossa vida, eu acho que esses aspectos aqui que estão abordados, esses sentimentos, essas questões de conflito, elas se revelam de alguma forma para a gente vai entender o que se passa. E é muito consolador isso, que a gente sabe, e talvez modificando talvez a nossa maneira de lidar com esses fatos, quem sabe a gente não esteja resolvendo muita coisa, né? Numa nova visão, numa visão mais ampla dessas questões, sem a gente ficar só no conflito, mas, sobretudo, a gente penetrar os arcanos da solução, a gente sair do conflito um pouco e começar a observar isso em outro plano, e a gente poder, de repente, ter uma possibilidade melhor de lidar com tudo isso. Exatamente, e no lar, exatamente é que tudo isso se dá. Então, aí a gente começa a questionar, por que me dou tão bem com um determinado filho e com o outro não? De onde vem esse conflito, de onde vêm essas adversidades? E aí o Espiritismo vai responder, será que no passado houve algum atrito e a providência divina está proporcionando a oportunidade bendita desse atrito ser sanado, da lei de amor ali prevalecer sobre o ódio, da lei de amor ali prevalecer sobre o orgulho, sobre o egoísmo? Então, a gente vai trazendo para a nossa vida e a gente vai vendo que o Espiritismo é prática, não é só teoria, que tudo isso que a gente tem aprendido aqui nos nossos estudos, que nós fazemos na Casa Espírita, nas palestras públicas, tudo isso não é só para a gente intelectualizar a doutrina, é para a gente melhorar a nossa vida, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente ter melhores emoções, melhores sentimentos. E aí, quando a gente começa a aplicar e vê que dá resultado, a gente começa a sentir na nossa alma, no íntimo do nosso ser, que vale a pena a gente escolher o bem, que vale a pena a gente escolher agir de acordo com as leis divinas e nos resignarmos perante determinadas situações que são conflituosas, que muitas vezes são difíceis, mas com resignação e com paciência
a gente vence. E vencido aquela etapa, acabou, é outra luta, aí é outro desafio, aquela parte ali passou. Basta que a gente se disponha, não, eu quero vencer isso, eu vou vencer isso agora, nessa encarnação, não vou querer deixar para a próxima, pode estar tudo mais complicado, tudo mais difícil, a hora é agora, vamos lutar, teremos dificuldades, mas também teremos ao mesmo tempo todo o auxílio necessário para que a gente possa vencer. Essa questão de aparência, às vezes tem certas pessoas que a gente encontra que realmente nos dão assim aquela sensação de que a gente já conhecia ela antes, né? De algum lugar. E são pessoas que a gente nunca viu mais gorda, né? Por que será? Não é? Tem uma frase que diz que o rosto reflete a alma, não é isso? E muitas vezes é o espelho da alma, o rosto muitas vezes é o espelho da alma. Então, são de repente espíritos que têm alguma ligação com a gente do passado, não é? E, digamos assim, pelo menos ou que a gente fique mais atento, né? Para tentar ver o que acontece. Eu não sei, pode ser, né? Pode ser para o bem, pode ser para o mal, eu não sei. Aí, às vezes você tem que ficar esperto, né? Às vezes no trabalho acontece isso também, né? Às vezes você vai para uma cidade, visitar uma cidade lá longe, você, né, encontra uma pessoa e aí você tem uma sensação de que você conhece aquela pessoa, de que, né? Parece que você, como ele fala aqui, o Mário Silva, ele chega a falar que ele teve a sensação de como se estivesse na casa dele. Ele foi na casa da Antonina, mas ele se sentiu em casa. Olha só, né? Interessante. Afinidade. Afinidade. Oi? Pode abrir uma pergunta? Pode, claro. Adriana. É que eu não estou ouvindo bem. Né? A reconciliação. Eu acho que a questão do perdão, exatamente. A gente, como já algumas vezes já teve a oportunidade de conversar aqui, nós ainda somos limitados. Nós, todos, temos ainda limitações, principalmente na área do amor, principalmente na vivência desse sentimento de uma forma mais plena, de uma forma maior. Então, a gente, nos laços familiares, é justamente o território onde a gente vai estar vivendo, testando, assim, desenvolvendo essa capacidade de amar, né? Então, essa capacidade de amar, muitas vezes, a gente vem em famílias ou vem em situações que são situações do passado, né, que aconteceram lá atrás, e que a gente vem em família até para tentar ou começar um processo ou, de repente, completar de uma forma, avançar bem nesse processo. Mas, muitas vezes, na nossa família, nós temos espíritos que têm ainda, existe muito conflito, existe muita dificuldade. Então, tem situações, às vezes, que a pessoa até perdoa, mas ela precisa sair. São muito penosos, porque existem, a questão não se resolveu por completo. Foi, digamos, uma primeira aproximação. É lógico que a gente precisa buscar a convivência. A convivência é sempre um processo necessário, ainda que seja aquela convivência de uma vez por ano, mas que seja uma vez por ano, para que não seja no dia do falecimento, de você ir enterrar esse ente. Que você tenha o mínimo de convivência possível, que seja possível para você com esse ente, entendeu? Com esse espírito. Ele está reencarnado e faz parte da sua família, não faz parte à toa. Não é? Então, esse conflito que existe, ele é para ser vivido de alguma forma, a tentarmos fazer o possível para dissipá-lo, para superá-lo. Se não for possível, pelo menos a gente fez a nossa parte. Esse é o ponto. Não é? Mas a questão é a nossa dificuldade ainda com o amor. Nós temos dificuldade em amar. Nós não sabemos ainda o que seja amar. A gente está muito distante desse amor que Jesus fala para a gente ainda está muito distante dele, muito longe. Mas a gente precisa fazer o esforço, né? Cometer o esforço. A gente não pode deixar para lá, deixar passar. Né? Oi?
Sim. Ah, sim. São sensações parecidas, né? A sensação é bem parecida. É o processo, porque muitas vezes esse afastamento, de certa forma, é uma fuga, não é? É uma fuga do enfrentamento, é uma fuga da convivência, e conviver é necessário. Se conviver não fosse necessário, a gente não nascia em famílias, em grupos, né? E o homem é um ser gregário, por natureza. A natureza humana é gregária, é da gente viver em grupos, né? Então, aquele que se isola pode estar, digamos, é conveniente para ele, talvez até conveniente até para o grupo, mas o processo do encontro que foi agendado e programado na espiritualidade, muitas vezes não está acontecendo. Não é? Se a gente vê tantos filhos que cedo, em tenra idade, vão para o exterior e, olha, fica lá 15 anos, só se fala pela internet. Né? Eu tenho o meu enteado, ele foi para Irlanda do Norte. Ele já está quase 3 anos, está mais de 3 anos lá. E fala que vai vir em julho. Aí, não, junho, ele tinha falado que ia vir em junho. Aí já está para julho. Não sei se ele vai vir, não sei se... Entendeu? Não está afim de vir. Não quer, mas não é pela gente não, né? Mas eu não sei, mas é um afastamento. Tem espíritos que são assim, né? Que não tem muito essa questão de conviver. Para ele não é muito a praia dele isso. Sim. Sim. Caramba. Meu Deus do céu. Tá bom. Legal. Tá vendo? É o rei nisso, né? Uma coisa assim é verdade. O estudo mostra que a gente precisa também se preparar para dormir.
né? Que a gente vê que tudo acontece também no sono. Então, o que eu estou fazendo? Só agradecendo o dia, só pedindo a saúde, só pedindo pelos outros? Mas o que eu faço, né? Depois que eu vou dormir? Pedir para a gente encontrar com os nossos mentores espirituais, para a gente estudar, para eles tirarem nossa dúvida, para dar intuição, para que a gente possa ir por lugares, porque a gente pode vir para cá, para o centro espírita, estudar durante a noite. Ou para outra casa espírita, né? Outros polos de estudo. Então, é pensar o que a gente pode fazer durante a noite também para estar indo. É, isso aí, auxiliar, a gente pode auxiliar, fazer trabalho coletivo, né? Com esses desastres que a gente está vendo, a gente está preparado para isso, para estar auxiliando na hora do sono, né? Tem 3 listas aqui. Quem veio nas últimas aulas, nos últimos estudos e não assinaram, por favor, assinar. E quem é novo, que vai começar a estudar no ESG, no estudo sistematizado, e está interessado a frequentar o turno da tarde ou o da noite, anota aqui o telefone